Então, esse aqui é o material complementar do grupo 9 de matéria escura, né? A primeira coisa que você deve ter notado é que tem um barulhinho de fundo, um do microfone. Infelizmente não tem microfone melhor do que esse, mas tu pode fingir que é um SMR ou que é um lo-fi de fundo, né? Parecendo uma chuvinha caindo. Mas tenta relevar isso. Acho que não vai deixar tão ruim assim. Então eu já vou falar um pouco sobre as equações de Friedman. A gente escolheu essas equações em específico porque elas são incrivelmente importantes na cosmologia e, de certa forma, elas têm uma dedução muito fácil por meio de física newtoniana. Quer dizer, fácil é relativo, mas comparado com o resto das coisas que a gente pesquisou, a dedução é até que simples. E ela não é só relevante para a cosmologia como um todo, mas ela tem uma implicação muito legal sobre a natureza da matéria escura. Antes da gente começar de fato, eu quero só destacar novamente que esse vídeo tem um caráter complementar. Ou seja, o cerne, o foco da nossa discussão sobre matéria escura, está no vídeo dos slides. É lá onde está a parte mais substancial do nosso trabalho. Esse vídeo aqui é só um apanhado de trivias com plano de fundo mais teórico, para quem estiver realmente muito interessado. Então não precisa assistir. É mais para quem estiver muito curioso mesmo. E talvez possa animar alguém, sei lá. Beleza, então vamos começar. Nosso foco vai estar nessa equação aqui, ó. E antes de usar ela para descrever alguma coisa, vamos ver o que a gente pressupõe sobre o nosso universo. Eu acho que o pressuposto mais importante antes de chegar aqui é o princípio cosmológico. Nele a gente assume que as propriedades do universo são as mesmas para todos os observadores. Ou seja, o nosso universo acaba sendo homogêneo e isotrópico. Todo mundo deve saber o que significa homogêneo, mas isotrópico quer dizer que a geometria do universo é a mesma, independente das direções. Ou seja, a gente pode escolher um ponto arbitrário qualquer, como nossa origem de sistema de coordenadas, que os nossos princípios vão ficar os mesmos. Isso são para escalas muito grandes, né? Ou seja, a distribuição de matéria do universo ela é homogênea para escalas muito grandes. A gente não tem essa impressão no nosso dia a dia, mas nosso dia a dia não são de escalas muito grandes, né? Estou falando de coisas cosmologicamente imensas. Beleza, então. Tendo essa noção de universo homogêneo isotrópico, vamos explicar os parâmetros dessa equação aqui. E o que eu acho também muito importante para a discussão é esse H. O que é o H? Ele é o nosso parâmetro de Hubble, né? De maneira simples, ele é como se fosse uma escala de tempo da expansão do universo. De maneira bem rudimentar mesmo, se o universo estivesse se expandindo com a velocidade v, a gente conseguiria dar essa velocidade pelo produto da distância que esse universo percorreu em relação a esse ponto arbitrário que a gente escolhe para ser a nossa origem, com muito sendo isotrópico, vezes o nosso H. Nossa, H fica muito torto, peraí, velho. Vezes o nosso H. Certo? Ele é uma escala de tempo e, consequentemente, também de distância. Uma boa analogia também, uma outra situação que acontece, pode ser, digamos que a gente solte um pulso eletromagnético dessa origem do universo, desse ponto que a gente escolheu, até essa fronteira, esse horizonte cósmico, né? A distância que ele percorreria, no caso seria, aqui C, velocidade do negócio eletromagnético, vezes o t de tempo, né? Isso aqui é um t, confia em mim que isso aqui é um t, vezes igual a C vezes h na menos 1, elevado a menos 1, né? Ou seja, a gente vê que esse nosso parâmetro de Hubble, a dimensão dele é a dimensão inversa da dimensão do tempo, que nem a frequência. Então, de maneira simples, o parâmetro de Hubble ele é uma escala de tempo e também de distância do nosso universo em expansão. Ok, esse A aqui também é bem interessante. Digamos que a gente faz uma caixa aqui, tem uma caixa parando no cosmos, e essa caixa ela tem dimensões x, y, z, certo? Se essa caixa for se crescendo, dilatando, se expandindo à medida que o universo se expande, esse x, esse y e esse z vão ficar maior em relação a uma escala, né? Eles vão escalar para uma coisa maior. E esse nosso número A é essa escala do universo. É interessante quando a gente trabalha com esse universo em expansão, a gente conseguir transformar os vetores para estarem seguindo essa expansão.
É aquilo que a gente viu em pessoal de Física 1, como a gente está falando sobre referenciais. É muito interessante transformar esses vetores para trabalhar com um referencial favorável para a gente. Beleza, outra coisa que pode talvez assustar um pouco é esse A com um pontinho aqui. Esse A com um pontinho é só uma notação que a gente coloca para derivada de primeira ordem de A em relação a T. Né? Nesse caso aqui, uma derivada de primeira ordem de A. É a mesma coisa, é só uma notação diferente. E aqui também a gente vê de novo a análise dimensional aqui do parâmetro de Hubble, né? Porque a gente vai ter metros por segundo dividido por metros, ou seja, segundo na menos 1. Outro parâmetro muito importante é o nosso ρ aqui. Esse ρ é a densidade do universo. Para quem estiver mais interessado, a professora Débora colocou no Moodle, fez um post lá nos fóruns, de umas folhas em que ela deduz como funciona esse ρ, qual é a densidade do universo. E quando a gente fala densidade do universo, a gente está incluindo tudo que agrega para energia nele, ou seja, matéria, radiação e energia escura. Existem equações específicas para cada um desses tipos. Temos uma equação de densidade da matéria, de radiação e de energia escura. E esse ρ matéria, ρ radiação, ρ energia escura para cada uma desse tipo de energia aí, a gente vai ter uma diluição diferente, ou seja, porque isso aqui é um parâmetro que é uma densidade, né? Ou seja, à medida que o volume do universo muda, que ele se expande, essa energia meio que se dilui nele. E ela vai se diluir de maneira diferente para cada um desses tipos. Mas de maneira simples, esse ρ inclui tudo no universo. E isso inclui a matéria escura. O que é bem interessante, porque a gente consegue dar um parâmetro de mudança do universo, né, de como o universo muda com o tempo, pelo que está contido nele. E isso é bem legal. O que mais a gente tem para falar sobre aqui então? A gente tem esse K aqui, né? Esse K é a nossa curvatura gaussiana. O que seria essa curvatura gaussiana? Vamos imaginar que o universo é como se fosse um balãozinho e tudo que existe está contido nele. Ou seja, tem umas galáxias aqui, um planetinha, a planetinha tem o teu bairro, a tua casa, onde tu mora. E esse balão aqui ele é um sólido, né, que contém as coisas. Ele tem uma certa curvatura. Para cá, maior que zero, esse formato é hiperesférico. Para cá, menor que zero, ele é hiperbólico. E para cá, igual a zero, ele é plano. Então, para diferentes valores de K, nós vamos ter diferentes curvaturas para o nosso universo. Beleza. Tem a constante cosmológica aqui também, né? Que tá aí. Tem uma dedução bem interessante, que se eu não fizer um vídeo sobre ela, eu vou colocar um link na descrição com um artigo com a dedução dessa equação aqui por meio de física newtoniana. Mas ela não vai estar nessa dedução. Porém, é bem interessante ver o quão presente ela é, né, nessas formas de cosmologia aí. Outra coisa sobre o ρ que eu acho interessante falar, que eu tinha esquecido, perdão, é o fato que essas equações de ρ para esses tipos de energia, e como ela se dilui, nos evidenciam, não vou mostrar elas aqui porque são meio complicadas, mas que a temperatura do universo vai baixando à medida que ele vai expandindo. Ou seja, a temperatura ela vai caindo com o tempo. Então a própria temperatura do universo pode ser um parâmetro de escala de tempo. Deve ter dado para perceber que eu dei um corte agora, mas é porque essa parte aqui eu acho bem complicadinha de explicar. Então, como eu estava falando antes, a nossa temperatura pode ser usada como um parâmetro de escala de tempo, né? A temperatura do universo vai caindo à medida que ele vai expandindo. E através dessa noção de movimento de expansão do horizonte cosmológico, a gente consegue pegar uma escala arbitrária e fazer um modelinho do universo, voltando alguns anos, até ele ter o tamanho dessa escala. E por conta dessa propriedade de temperatura em função do tempo, a gente consegue dar esse tempo como se fosse uma temperatura. E fazendo essa sacadinha aqui, a gente pode modelar o universo para um tamanho na qual a gente consegue ter quando a matéria escura surgiu, tendo as propriedades que hoje a gente conhece, né? Eu não sei explicar bem a matemática por trás disso, eu vou ser bem sincero, eu acho bem complicado, mas pelo que eu pesquisei, essa temperatura, a escala dessa temperatura de quando a matéria escura começa a surgir do jeito que a gente conhece ela, é de aproximadamente 1 keV, né? O que é bem interessante isso, porque a gente consegue ver o quanto de informação a gente consegue extrair
dessa noção de matéria escura por meio da matemática, né? Não é só um aparato que a gente usou porque as galáxias estavam se movendo de maneira inesperada, mas essa matéria escura, ela tem reflexos dentro de equações cosmológicas bem importantes, como essa aqui. E é de fato impressionante como a matemática tem esse poder descritivo tão forte, né? De fato, muito legal. Beleza, vamos fazer então a dedução da nossa equação de Friedmann de maneira compacta e vou tentar fazer o mais rápido possível, porque o vídeo já está gigante. Usando apenas conceitos de física newtoniana, que nós vemos em física 1, e de certa forma em física 2. Este física 2 eu vou matar logo agora para simplificar. E ele usa do fato que o nosso universo ele é homogêneo e isotrópico. Isso é muito importante. Ele, por ser isotrópico, nós podemos então escolher um ponto arbitrário nele e fazer com que esse ponto seja a origem do nosso sistema de coordenadas. E, consequentemente, traçar essa esfera aqui preta, gigante, tal que essa fronteira da esfera coincida com o nosso horizonte cosmológico. Ou seja, à medida que o universo se expande, essa esfera se expande também. E por ser homogêneo, nós temos então uma esfera homogênea e podemos aplicar o teorema, que, assim, ele tem vários nomes pelo que eu vejo na internet. Tem Shell Theorem, Teorema das Camadas, Teorema da Casca, Teorema da Esfera de Ferro. Mas a ideia é simples, eu vou dividi-la em duas. A primeira ideia: quando nós temos uma esfera simétrica e homogênea, nós podemos tratar essa massa distribuída por esse volume com o mesmo efeito gravitacional, porém essa massa que está distribuída nesse volume está concentrada inteira em apenas um ponto no centro dessa esfera. Então, se eu tenho essa esfera homogênea aqui, nessa esfera preta, que contém o universo inteiro e toda a massa dele, nós podemos, através desse teorema, simplificar esse sistema de uma maneira na qual toda essa massa distribuída nesse volume esteja no nosso ponto que a gente estabeleceu aqui, que vamos chamar de ponto emissão a partir de agora, já que ele tem toda a massa do universo. A segunda ideia é a seguinte: eu posso então, dentro dessa esfera maior, escolher um corpo, que vai ser esse corpo aqui, que vai ter massa mzinho. Massa mzinho, mas de novo, como nós estamos usando dessa propriedade de homogeneidade e isotropia, nós estamos trabalhando em uma larga escala, ou seja, esse corpo mzinho, na verdade, tem dimensões gigantes, é do tamanho de uma galáxia, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte: a gente pode traçar essa esfera dentro dessa esfera aqui, e por a gente estar com essa massa aqui, ó, distribuída de forma simétrica, esfericamente, os efeitos dessa massa, os efeitos gravitacionais dessa massa, podem ser desconsiderados. A distribuição dela vai cancelar esses efeitos. Então, por causa dessa distribuição simétrica, é como se a única força gravitacional que agisse no nosso ponto mzinho fosse essa força aqui, mzão, que está no centro dessa esfera. Uma força gravitacional só. Então a gente simplificou um sistema de bilhões de estrelas e corpos em um sistema básico de dois corpos, um com massa do universo inteiro e outro com a massa mzinho, o que vai facilitar com que a gente chegue nas equações que a gente quer chegar, né? Então, de novo, nós temos lá o famoso FMA, né, o F igual mdVT, aqui, e justamente por termos esse F igual mdVT, a gente iguala ele à força que atua sobre esse corpo aqui, que é a nossa força gravitacional, cortamos as massas e nós temos que essa aceleração dvdt aqui pode ser dada por essa expressão aqui, né? mg, opa, ficou meio torto aqui, mg dividido por raio ao quadrado, certo? Emissão, né, no caso. Outra parada interessante é que essa nossa massa emissão aqui, a gente pode dar ela em função de ρ. Nós aprendemos lá no ensino fundamental, ensino médio, que a densidade é igual a massa dividido por volume. Então, se eu multiplicar a densidade pelo volume, eu teria a massa. Então, multiplicando aqui nosso ρ, que é a nossa densidade do universo, pelo volume dessa esfera aqui, que é o universo inteiro,
de 4 π3 raio ao cubo, nós vamos ter nossa massa emissão. Então a gente consegue escrever isso aqui em função de ρ. Que lembrando, ρ é uma função do tempo, né? Já que o universo está expandindo, essa densidade vai mudando, a energia vai se diluindo. Beleza, então, qual que é a nossa próxima sacada? A gente pode perceber aqui que a gente tem uma equação que nos dá aceleração. A gente vai fazer agora um processo semelhante àquilo que a gente fez quando nós estudamos energia pela primeira vez lá. E a gente vai multiplicar essa equação de aceleração por dr dt nos dois lados. Multiplicamos por dr dt e depois integramos. Essa integral aqui do lado esquerdo, inclusive, ela é análoga àquela integral que a gente faz do teorema trabalho-energia cinética, né? E quem teve aula com Thomas L teve essas demonstrações lá. Então mas o importante mesmo, para quem talvez não esteja tão ligado na parte da matemática, é que nós temos esse aparato matemático para transformar essa equação de aceleração em uma equação de energia. Essa é a parte importante. Se quer captar uma coisa, uma informação disso aqui nós conseguimos transformar essa equação de aceleração em uma equação de energia. E daí, nós podemos substituir nossos termos mais tarde para chegar em uma expressão maior. Mas dando uma outra olhada nessa equação de energia aqui, quando nós integramos esses dois termos aqui, a gente vai ter uma constante aqui, U de energia também. Lembrando que o R é uma função do tempo. Nós vamos ter aqui então meio vezes R, a derivada de primeira ordem de R em relação a T ao quadrado, igual a G, constante gravitacional, emissão, dividido por R, lembrando, R é função de T. Uma coisa de energia aqui. A gente pode substituir essa emissão aqui, né? E a gente pode também lembrar daquilo que eu falei, de que quando nós trabalhamos com esse universo em expansão, é interessante com que nós transformamos nossos sistemas de coordenada para estar acompanhando essa expansão, para estar acompanhando essa escala. Então a gente pode aqui, eu vou tirar esse círculo aqui da coisa para ficar mais limpo. A gente pode, por exemplo, transformar nosso vetor R aqui em A vezes o nosso x aqui, nosso vetor unitário, né? Esse A é a nossa escala do universo. Lembrando, isso aqui não é constante, é uma função do tempo. Então a gente pode aqui, só substituir. A gente vai ter aqui meio da primeira derivada, a derivada de primeira ordem de A em relação a T elevado ao quadrado, vezes o nosso x ao quadrado aqui, igual a, e a nossa expressão que a gente tem aqui substituindo a emissão e dividindo esse R aqui que a gente vai ter da emissão por esse R aqui. E a gente vai ter então aqui nos termos de segundo grau aqui, né? Qual é a próxima sacada então? De maneira bem simples, nós vamos multiplicar esses dois lados aqui por 2 dividido por R ao quadrado A ao quadrado. Ao fazermos isso, e depois fazer um pouco de algebrez aqui, a gente pode passar esse A aqui, dividir, vamos cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado aqui. A gente vai ter, no caso, uma expressão muito parecida, muito semelhante, ficou bem poluído o quadro aqui, né? Mas uma expressão muito semelhante com o que a gente já tinha antes, né? Então, da equação de Friedmann. Já conseguimos ver os termos se formando aqui, nossas escalas aqui, a razão entre elas, igual a... E temos aqui essas coisas. Agora, qual é a próxima sacada final para a gente acabar isso aqui? É a gente obter aquela nossa curvatura gaussiana, né? E como a gente vai fazer isso? Aqui eu usei meio que a gente vai fazer um truquezinho aqui. A gente pode multiplicar, a gente pode transformar esse termo aqui, na verdade, esse nosso 2u dividido por r ao quadrado, nesse termo aqui, né? Multiplicar por esse k, e esse k vai ser dado por isso aqui. E como esse k é 2u,m dividido por c ao quadrado x ao quadrado, a gente pode, para poder cancelar esse c depois, tá multiplicando por c aqui, etc. Resumo, a gente pode multiplicar por essa constante k aqui, para chegar nesse outro termo aqui, Esse termo que a gente vai ter, que por sinal ele está incorreto aqui, pera aí rapidão. Assim, então, dei um corte aqui, peço perdão. Mas aqui é estilo Thomas L mesmo, é feito na hora, a explicação é tudo improvisado, tudo da minha cabeça, então acontece que eu cometi umas gafes aqui, e a gafe que eu cometi é a seguinte, esse C aqui não tem. Né? O que a gente tem aqui na verdade é um C ao quadrado, opa, deixa eu falar em preto aqui, temos aqui um C ao quadrado. Né?
Então, voltando à explicação aqui, a gente vai ter então, para a gente terminar aqui, chegar na expressão que a gente quer chegar, a gente vai transformar esse nosso termo aqui, multiplicando por esse k, né, e esse k vai ser, a gente vai definir esse k como sendo 2u igual a 2u dividido por mc ao quadrado vezes c ao quadrado x ao quadrado aqui, né? E vamos obter esse termo aqui, ó, que é o termo que a gente de fato tem na equação de Friedmann, que eu estava explicando lá. E esse termo aqui, curiosamente, é a nossa curvatura gaussiana do universo. Isso tu pode abrir agora, voltar no vídeo e comparar. Essa expressão aqui é igual à expressão, à nossa equação de Friedmann. Então, basicamente, só com os conceitozinhos de física 1, física 2, talvez a ideia mais avançada que eu usei aqui foi essa ideia das esferas, que de fato foge do que nós, calouros, estamos aprendendo em física 1. Né? E para ser bem sincero, eu fui ler essa parte do Moisés e, nossa, tava muito complicado de ler aquilo lá. Mas mesmo assim, é bom, é legal ver que dentro desse... Eu acabei de perceber que eu não estava gravando em full screen, né? Essa última parte. Aconteceu. Vocês entenderam. Basicamente... Bem, basicamente é isso aí. Nós conseguimos deduzir. O vídeo ficou meio travado e gaguejando, mas é porque é tudo meio que de última hora. O único preparo que eu tive foi de escrever antes a dedução, né? Obviamente não fico tudo isso aqui por conta própria. Eu vi uns 3, 4 vídeos, li uns 2 artigos. Talvez eu link eles na descrição, se eu lembrar. Para quem quiser dar uma olhada, com explicações mais concisas, mas a ideia é mais apresentar e motivar a galera que está desmotivada agora, porque estamos aprendendo, sei lá, problema de bloquinho, não sei o que. Mas a gente percebe que as ideias que a gente usou aqui são ideias que a gente está trabalhando em física 1. Então, eventualmente, esse problema de bloquinho se torna uma coisa de escala cosmológica como esse. Então é isso, um abraço e valeu!